Grande momento! Linha Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos lá. Vamos trocar uma ideia sobre Demolidor, episódio 5 e 6. Resumão compilado aqui. E vamos lá, é o seguinte, pessoal. O episódio 4 já teve uma queda, principalmente com uma inserção ali da pauta lacradora, do vítima da sociedade, da lógica do assalto e o caramba. E agora a gente tem o episódio 5 e 6. É difícil quando você tem uma série que começa muito bem e ela começa a entrar em queda. A gente sempre tem esse receio, né? O Pinguim conseguiu fazer isso brilhantemente, né? O Pinguim manteve o nível de todos os episódios, porque a diferença da série para um filme é que o episódio, ele precisa ser bom por inteiro. Quando você tá num filme e você entra num segundo ato, e geralmente o segundo ato é desenvolvimento, então você tem muito mais inserção de texto, você tem muito mais inserção de background, e às vezes você geralmente tem uma quedinha pra estabelecer todo o contexto, todo o universo, a gente até entende. E aí o filme também tem que ter uma boa direção, tem que ter habilidade pra te conduzir no ritmo. A série é diferente. A série, o episódio é um filme. Cada episódio que você assiste é um filme. Ele precisa ser bom no primeiro ato, no segundo ato e no terceiro. E quando você chega no quinto episódio do Demolidor, e você termina esse quinto episódio, você fica assim, ó. Pra que esse episódio? Pra quê? No quarto episódio eu já comecei a falar, tô identificando aqui encheção de linguiça. Muita coisa aqui não funciona pra narrativa da série. O caso do ladrão de pipoca, o ladrão de celular pra tomar cervejinha. Aquilo não se encaixa na narrativa da série. Aquilo foi inserido lá pra quê? Duas coisas. Linguiçada e lacrate. O episódio 5 inteiro é uma linguiçada. Não vou falar pra vocês que eu achei podre o episódio. Achei o episódio ok. É um clássico assalto a banco que você já viu 300 mil vezes em séries e em filmes. É um clássico. Não é um episódio ruim, mas é um episódio descartável. O fato de você colocar o pai da Kamala ali é claramente pro não vi e já amei. Pra gente não funciona. O não vi e já amei deve ter amado, né? Nossa senhora, o pai da Kamala. Ai, meu Deus do céu. Vou mandar mensagem no meu grupinho, né? Pra gente não funciona. É um episódio que não serve pra nada. A ação é ruim. O plot é genérico. E aí a gente vai pro sexto episódio, que aí a gente vai aprofundar mais um pouco. Mas pra mim a série já tem uma queda aí bem considerável, tá? Já tem uma queda e já tem uma queda de qualidade também. Eu concordo, o episódio 5 é um episódio que não conversa com o que foi apresentado até aqui. Você tem toda uma cidade extremamente violenta e aqui você tem os bandidos do Esqueceram de Mim, né? Então assim, você tem muitos problemas, não se conversa, piadinha com o Demolidor entrando no banco, assim, você tem uma diferença do que já foi apresentado muito, mas muito forte. Agora, o outro episódio, o episódio número 6, já fica mais interessante. Mas eu não consigo entender por que de você ter um filler tão absurdo desse no meio de uma série. Coloca a série com menos episódios. E eu vou dar esse exemplo eternamente na minha vida do adolescente. Você tem 4 episódios, é incrível. 4. Olha aí, 4 episódios. Série mais vista aí da Netflix, tá batendo todos os recordes mundialmente. Só tem 4 episódios. Então pra que você prefere? Fazer uma série de 4 episódios marcante, batendo recorde, as pessoas tendo curiosidade de assistir, numa boa qualidade? Ou fazer 9 com 3 episódios bons e 4 ruins? A gente não sabe como é que vai ser ainda o saldo do Demolidor, mas não dá pra entender. Ok, a gente entende que aqui nós temos... Agora fica cada vez mais claro as regravações, né? Você tem, em alguns momentos, você tem um tom, e em outros você tem outro. Nos 3 primeiros episódios, você tinha um tom muito mais forte, mais sério. A partir do 4, você tá com um negócio muito mais aliviado. Você tá muito mais tranquilo, mais soft, assim como a Marvel fez a fase 4.
Que você não tinha nenhum senso de, né? Porque se esse episódio fosse o número 2 e ele fosse relacionado, eu achava que os bandidos... Eu tinha quase certeza que os bandidos iam atirar em alguém ali dos reféns. Aqui, a gente tem os bandidos muito camaradas, né? Que permitem coisas que ali naquele Demolidor, no começo dessa série, acredito que não permitiria. Então, esse episódio 5, ele foi bem ruim, não conversa com o que foi apresentado, filler absoluto. Ó, André, talvez uma resposta pro seu questionamento sobre a série ser longa é o tempo de permanência das pessoas na assinatura. Mas isso é um tiro no pé, pode ser um tiro no pé, né? Por exemplo, comercial. Uma série de 4 episódios, a Netflix, ela lança tudo de uma vez só, né? O Disney Plus tá fazendo lançamentos semanais. Se você tem uma série com, vamos colocar, 4 episódios e lançando uma vez por semana, em um mês você mata a série, uma assinatura. Ah, não quero mais, cancela. Porque você pode fazer isso no streaming, né? Você pode assinar, você não tem assinatura anual, a assinatura é mensal. Então, às vezes, você coloca uma série mais longa, porque pelo menos garante 2 meses de assinatura pra quem assinou pra ver aquela série, entendeu? Então, assim, eu encho uma barriga aqui, eu encho uma linguiça ali, e aí eu consigo ter essa retenção, porque com certeza eles têm essas métricas ali dentro na Disney. Ah, ó, lançou o Demolidor, quantas assinaturas? Ah, 1 milhão de assinaturas, beleza. Primeiro episódio, mais 500 mil assinaturas. Segundo episódio, perdemos 100 mil assinaturas. Então, eles conseguem mensurar. Eu tenho certeza que eles têm perdas quando terminam alguma série muito boa. Então, talvez quando terminar a série do Demolidor, eles vão ter uma perda. Então, talvez isso é calculado. É só um olhar comercial. Mas por que eles lançaram, então, 2 episódios agora? Porque esses 5 é filler. Então, mas você vê que não adianta muita coisa, né? Você fazer um negócio calculado, beleza, assim, eu vou fechar 2 meses pra ter a galera se inscrevendo, anunciando o nosso produto nesses 2 meses que teremos a série. Mas por que lançaram 2 de uma vez? E o Demolidor, ele tá com problema de audiência, né? Então, sabe por que eu acho que eles lançaram 2 uma vez? Porque se eles lançassem só os 5... Então... eles iam ser destruídos. E aí você entra naquela outra... Na outra situação de você tá com um produto ruim, né? Exato. Bom, a gente fez um resumo aqui do 5, que é totalmente esquecível, descartável, descarpaque. Mas a gente vai agora falar sobre o episódio 6, que realmente é o que se encaixa na narrativa. Achei um episódio... É o episódio, né? Se a gente for olhar como um filme, primeiro ato, segundo ato... Ó, aqui, ó. Barrigaça. Ó, namoro, né? Episódio namoro, episódio barriga. Só que o final compensa. O final compensa e compensa muito bem, tá? Vamos conversar rapidamente, galera. A promoção do Método BWay, ela se estendeu devido ao grande sucesso, muitas procuras. Então a gente continua com o desconto, tá? 57% de desconto pra você que é da audiência da Linhagem Geek, porém as vagas estão acabando. O link tá aqui na descrição, tá no primeiro comentário fixado. Método BWay, curso de inglês mais vendido da internet. Se você perdeu a oportunidade na sua vida por não ter um inglês fluente, pretende fazer uma viagem internacional, quer evoluir como profissional, como pessoa, faz o Método BWay. Você não precisa nem fazer imediatamente. Adquire o curso, se planeja e começa a fazer. É menos do que um pacote de café por mês. Olha só, hein? E estão roubando café nas fazendas, hein? O café... ali na matéria-prima. Já estão roubando nas fazendas o café. Que fazem. Então aproveita aí, 57% de desconto pra você que é da Linhagem Geek. Não fica de fora dessa, aproveita, tá bom? Vamos lá, pessoal. O episódio inicia pra valer mostrando trechos da população de Nova York reclamando da nova prefeitura. Grafiteiros dizendo que são acusados de serem criminosos, enquanto bandidos de verdade estão por aí defendendo vigilantes. Então vemos trabalhadores encontrando o corpo da vítima do Paulo Musi. Interessante essa abordagem aqui, né? De grafiteiros nos dias de hoje aqui no Brasil, né? Grafiteiros dizendo que são acusados de serem criminosos. Isso aí. Aí você às vezes usa
um batom pra pintar alguma coisa. Né? Isso aí é meio estranho. Agora você tem uma tradução, a legenda tá legendando muso, não é musi. Você viu na legenda? Na legenda é muso. É muso. Mas eu continuo no Paulo Musi aqui, tá? A gente vai continuar no Paulo Musi. Somos levados, então, a Matt Murdock fazendo uma oração pela primeira vez, tá? Então, no sexto episódio, tirando aquela conversa que o Matt teve, que se a gente for pegar, galera, novamente, né? Devido a essa temporada de Demolidor, eu tô assistindo a terceira temporada. A terceira temporada, o cristianismo, ele tá totalmente inserido como pano de fundo ali na trajetória do Matt. Tirando a conversa que o Matt teve com o Rei do Crime ali no primeiro episódio, depois a gente teve vários episódios sem nenhum tipo de menção cristã, aí depois aparece a psicóloga abrindo a camisa do Matt aqui, aparece que ele usa um crucifixo, né, um easter egg ali bem en passant. E aqui a gente tem pela primeira vez, né, no sexto episódio, a gente tem ele fazendo uma oração. E é uma oração bem bonita, tá? A edição trabalha muito bem, porque enquanto ele faz a oração sobre a morte do Fogg, aparecem vários eventos, aparece o confronto com a polícia, o Rei do Crime, aparecem várias lembranças ali. Eu achei a cena bem bonita dessa oração do Matt. E aí a Heather, olha só que interessante, né? A Heather questiona ele. Nossa, você reza? Ela faz alguma coisa assim, ela se surpreende, né? Por ver ele rezar. E aí o Matt faz até ele até responde assim, eu tava meio distante, né? Você pode até considerar que o fato da morte do Fogg, ele se afasta um pouco da religião. Isso acontece, tá? Isso acontece na vida real. Isso acontece e é bem interessante da forma, se for dessa forma, né? Que eles utilizaram, eles acharam uma consequência muito boa pra ele se afastar da religião. Isso foi interessante. A série começa a intercalar cenas de Matt com Wilson Fisk, a agenda de atividades com Sheila, quando é informado que tem um visitante inesperado, um dos membros da máfia de Nova York. Voltando pra Matt, ele segue conversando com Heather, que se mostra preocupado com o fato dele ter sido vítima de um sequestro e não demonstrar nenhum sinal de estresse com aquilo. E fala sobre o próximo livro que vai escrever sobre vigilantes. O rei tenta encurtar a conversa com o mafioso, sendo mais direto, e dá um ultimato em relação ao dinheiro de Vanessa, que havia informado que ele deveria pagar para outra família por conta do roubo do caminhão. Claro que o mafioso força a situação ao desafiar o Wilson Fisk, o que faz com que o rei aumente o valor a pagar para 2,8 milhões, sendo 1 milhão pago para Fisk. Eu vou dar uma pausa aqui, enquanto eu tô falando aqui, galera, eu lembrei da cena do diálogo da detetive, do episódio 5, da detetive com o assaltante. Fazer uma piada? Da piada. É ridículo. Cara, que cena ridícula, cara. É ridículo. É só um parênteses aqui que eu lembrei, que cena horrorosa, velho. Eles queriam colocar uma forma de um cara mais sádico, né? Contra uma piada, mas é ridículo essa... Horrorosa. E você vê que nesse episódio 6 não tem nada. Nada, ninguém lembra. Tem nada, ninguém lembra, ninguém falou nada do assalto a banco. É ridículo. Vamos ver, talvez o pai da Kamala convida ele pra ir jantar na casa dele e tal. Ele fala que a filha dele é uma super heroína. Vamos ver se isso vai... Se lá na frente eles vão fazer alguma coisa pra lembrar desse episódio 5. Eu não acredito que aconteça, tá? Eu não acredito. Heather segue conversando sobre a premissa do seu livro, sobre as máscaras, e levanta a questão se a máscara permite quem realmente somos ou se simplesmente nos deixa anônimos para deixar o lado mais animalesco aflorar. O mafioso diz para o rei ficar fora disso, que ele está fora do jogo, enquanto Heather pede a Matt que apresente alguém como Frank Castle ou Demolidor. Aqui a gente tem ele dá risada, né? Ele dá risada quando ela fala que gostaria de entrevistar o querido... Não, deixa ele. Querido, é mais fácil. Quando ela queria entrevistar o Justiceiro, né?
Seria legal, né? Uma entrevista com o Justiceiro seria incrível. E nada do Justiceiro nesse episódio. Não, mas eu tenho certeza que o Justiceiro vai aparecer no último episódio, se aparecer. Eu também tô sentindo aí um descolamento da figura do Justiceiro, tá? Printa o que eu tô falando. O rei força o ultimato sobre o dinheiro e a cena termina intercalando Matt e o Wilson, dando a entender que ambos estão no limite para voltarem a ser quem realmente são. A série trabalha muito nesse modelo de direção paralela. Isso a gente já percebeu, tá? Wilson Fisk e Matt Murdock. E é engraçado que os dois têm a mesma trajetória. E o final desse episódio mostra bem isso, tá? Porque os dois, eles têm a briga interna, né? O Matt Murdock, ele tem a briga interna, que ele não tem certeza da eficácia do Demolidor dentro do sistema, de como ele poderia ajudar com o Demolidor e como, se ele tem que ser mais duro, como o Justiceiro falou, ou se ele fica enxugando gelo, entregando os bandidos pro sistema. E o Rei do Crime é o paralelo dele agora sendo um burocrata, dele ter que seguir as leis, com saudade de uma época em que ele não precisava seguir absolutamente nada. Dá pra você perceber de como a burocracia irrita ele, né? O horário, as reuniões, onde ele tem que estar, todos esses eventos. Então, você tem o protagonista e o antagonista sempre em conflito, sempre um conflito interno de quem eles realmente são e o que eles realmente deveriam fazer. Isso a direção faz muito bem. O problema são as confusões aí que tivemos aqui, né? De regravação, porque ali você tem... Por exemplo, o Demolidor no episódio 5, ele é um outro Demolidor. É um Demolidor mais feliz até. Vemos o Wilson Fisk responsável pelo saneamento e ele informa ao rei que o mural feito por Paulo Musi foi feito com sangue humano. O rei pede a Sheila que traga o comissário Gordon. Matt está... Não dá pra falar comissário, eu não consigo. Né? Comissário é comissário Gordon. Não tem como. Se a gente não falasse isso, alguém... Isso. Você tá ligado, né? Ia ter assim, ó. Ia ter um react assim, ó. Pausa, né? Ele pausou no momento. Olha, eles confundiram o Gordon, que é do Batman, com a Marvel Demolidor. Ia ter certeza isso. A piada irônica tem que ser explicada. Tem. Ó, Matt está no escritório quando Angela Del Toro, sobrinha de Hector Ayala, chega para conversar com ele. Ela diz que o Tigre Branco estava investigando algo, que as pessoas estão desaparecendo. Matt diz que não pode ajudar, que isso é trabalho para a polícia. Angela sai revoltada, dando a entender que vai fazer algo. Isso aí também é ridículo, né, galera? No escritório, o Rei do Crime chama o comissário, explica ao comissário mais detalhes sobre as obras de Musi. E ficamos sabendo que aproximadamente 60 pessoas devem ter sido vítimas dele para criar os 12 murais espalhados pela cidade. O comissário quer alertar a população que existe um assassino à solta, mas o rei se recusa, acreditando que isso apenas fará ele se esconder por um tempo depois de retornar. O comissário acha um absurdo a ideia, mas Fisk dá uma esculachada nele ao dizer que na hora que a equipe de saneamento descobrir que existe um assassino antes da polícia, é um sinal de que se deve mudar os protocolos. Nas ruas, duas jovens veem um grafiteiro, se aproximam dele perguntando se ele é o Musi e se podem tirar uma foto com ele. Ele se vira, parte pra cima delas e tem um corte. Essa cena é ridícula. Essa cena é muito ruim, cara. É muito ruim. É muito básico isso aqui, é muito podre. Nossa. E aqui nesse episódio a gente tem alguns problemas de cenas de... Essa aqui não tem CGI, mas a gente tem problemas técnicos bem fortes e essa é uma delas. Não, bem ridículo. Isso é um clássico, tá? Ah, você é o Musi e tal. Aí ele dá uma avançada e você tem um corte. Eram duas meninas, você tem um grito, corte, né? Corte, grito, e aí, enfim. O rei está se vestindo quando Vanessa chega. Ele conta que Luca, o mafioso, veio ver ele e foi extremamente desrespeitoso. Enquanto eles conversam sobre a polícia e os ricos da cidade, vemos imagens da festa e vemos que os ricos da cidade tratam Fisk com desprezo. Esse é o sistema, né? O sistema, basicamente a festa, né? É o sistema falando, ó, se você não quiser, se você for brigar com a gente...
você sai rapidinho. Eu até gostei, por mais que seja linguiça, né? Eu gostei dessa cena que mostra que o Fisk, como prefeito, ele é muito menos poderoso que o Fisk normal, cidadão. Aqui, ele deve satisfação pra muita gente, como prefeito. Então a galera fala, olha, se você não fizer o que a gente quer, a gente tira você rapidinho daqui. E ele bem desconfortável, né, na festa. Então, eu acho que isso, por mais que a série comece a se dar uma perdidinha, isso aqui é até legal. É até legal pra mostrar que o Fisk não tá muito afim de ser prefeito e ele não quer seguir as regras. Exatamente. As regras da diplomacia, do Estado Democrático de Direito, né? Que agora virou, é sempre isso, né? Ele não tá muito afim, então ele tá sempre desconfortável e tal, mas já tá um tempinho assim, né? Matt recebe Cherry em seu escritório, que conta pra ele sobre Muse. Cherry pede a Matt que deixe a polícia cuidar do caso. Daniel vai até o rei e diz que ele precisa ver algo. Então vemos o novo mural de Muse, feito com o sangue das moças que falaram com ele. Dessa vez, ele deixou os corpos juntos ao mural como uma forma de provocação. Isso faz com que Fisk resolva montar uma força-tarefa para lidar com eles. Ele informa o comissário sobre sua nova equipe e dá pra ver que ela será formada pelos policiais que usam o símbolo do justiceiro, inclusive o policial Powell. Fisk se reúne com a equipe, faz um discurso motivacional, tal, né? Ah, vocês são os caras. Ele reúne os mercenários, né? Exato. A milícia. Ele faz uma milícia ali pra resolver o problema da cidade. Por conta da burocracia, ele não resolveria. Então ele buscou outro caminho pra acabar. O caminho, o rei do crime, né? Burlando tudo. Vamos acabar com esse problema no meu estilo. E eu acho que é aí que a gente vai começar a ver o rei do crime voltando a ser o rei do crime, não Crimaço. o prefeito. Rei do crimaço. Eu quero ver o rei do crimaça. Angela resolve ir atrás de Muse. Enquanto Matt está fazendo pesquisa sobre Muse, ele recebe uma ligação da mãe da Angela dizendo que ela saiu e não voltou para casa. Matt chega a ligar para a polícia, mas desiste e resolve voltar a usar, finalmente, depois de 6 longos episódios, o traje do Demolidor. Mas não faz o menor sentido, né? A mãe da menina ligar pro Matt Murdock. A minha filha sumiu, liga pro Matt Murdock. Mas qual a relação? Beleza, tinha uma relação boa com o pai, mas não era pra tanto. E a menina aí sozinha, né? A menina sozinha investigar. A menina sozinha entrar no metrô. No meio do metrô de noite ali. Forçadíssimo, né? E assim, eles fizeram um metrô parecendo um esgoto. Né? Um negócio bem mais assustador. Eu pensei que ia aparecer o Mestre Splinter ali em algum momento. Mas assim, é bem ridículo, né? A menina investigar tudo isso. E como que se encontraram, né? Exato. Como a menina encontrou o Muse ali no metrô. E o metrô de Nova York. Mas vazio. Metrô. Vazio. Isso aqui a deve maior ter sido, cidade do mundo. Isso aqui deveria ser umas 4:30 da manhã, né? 3. Porque realmente não tinha ninguém. Ninguém nunca viu ali o quarto do Muse, né? No metrô, ele tem tudo ali. Ele tem um negócio dele. Incrivelmente, ela entra sozinha ali no metrô. Ela vai direto. Ela tinha um radar. Né? Um radar do dragão. Ela encontra, ela sabe onde o Muse tá. Tu sabe o que me lembrou isso? Tu lembra do lagarto? Era do lagarto, né? Que tinha um bagulho no esgoto. Do Amazing. Tinha. Do primeiro Amazing. E era ridículo, né? Porque ele monta um laboratório. O cara monta um laboratório no esgoto, né? É ridículo isso aí. O esgoto dominou o boné, né? O esgoto do Amazing Spider-Man, o lagarto é ridículo. Montar o laboratório no esgoto. Ah, mas o original é assim. Então, essa é uma das coisas que se tiver em desenho e quadrinho não fica legal, né? Em filme. Aí tem uma cena incrível, tá? Talvez ninguém tenha reparado, mas o Muse, ele carrega a menina nos braços com muita facilidade. Assim, muita facilidade. Olhando a menina, ela deve pesar uns 55 quilos. Pra 60, vai. Ele levando ela nos braços, parecia que ele tava carregando
uma criança de 20 quilos, mas muito leve. E quando ele coloca ela na mesa, assim, ó, tipo, ele faz um movimento, eu falei, cara, bicho é forte, hein? É forte. Que isso? Dá pra ver que ele tem uma musculatura, mesmo com esse traje que ele usa. E eu gosto da máscara do Muzi. Eu acho da hora. Mas vamos lá. A série, então, mostra o Wilson indo de encontro a Jared Leto com um machado. Ele abre a cela e diz a Adam que essa ferramenta pode equilibrar a luta. Eu achei legal essa cena. Essa cena foi legal. Aí aqui a gente já tem um ganho na Isso. série, né? Porque aqui a gente tem o super-herói. Aqui a gente tem o renascimento, já que a gente tá falando de Born Again, a gente tem o renascimento do Rei do Crime. Dos dois. E o renascimento do Demolidor. Sim. Mas, 6º episódio, né, galera? 6º episódio pra renascer, né? Podia ter encurtado isso aqui. 3º, 4º episódio. É legal, ele joga o machado pro Adam e o Demolidor encontra com o Muzi. E aí, em paralelo, novamente, tá? Eles têm confrontos. O Demolidor luta contra o Muzi. Uma trocação, quebra a perna. Ele se joga na perna do Muzi. Isso é muito bom. É legal a Agora, luta. a cena de entrada do Demolidor podia melhorar, né? A cordinha tá mal feita, esticandinho. O comecinho do encontro dos dois foi bem triste tecnicamente, mas depois melhora. E as cenas de ação, a coreografia podia ser um pouquinho melhor. Você tem algumas porradas bem falsas ali, que dá pra perceber. O Rei do Crime é tipo o Renato. O Renato joga de terno e o Demolidor espanca de terno. É isso aí. O Demolidor enforca o Muzi e ele ouve as batidas do coração pra não deixar o cara morrer. Aí quando o coração começa a bater bem devagarzinho, ele solta, né? E aí ele acaba... Quando ele vai salvar a menina, a menina tá meio que já quase entrando nas portas do céu. E aí ele faz uma oração ali, o Demolidor. Uma cena bem bonita também. Ele faz uma massagem cardíaca nela, depois dá um soco. Esse do soco é um clássico do cinema, né? Não morra. Acorda. Isso é um clássico do cinema. Um clichêzão que sempre funciona. E o Rei do Crime espanca o Adam lindamente. Aqui a gente tem o renascimento dos dois, né? Como você falou. E a série sempre trata os dois em paralelo, mostrando isso pra gente. Ó, em algum momento os dois vão voltar a ser o que eram. Eles vão renascer. É uma cena boa, né? Finalmente o Demolidor tá ali lutando e o Rei do Crime sendo o Rei do Crime. Demolidor e Rei do Crime. Então, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. E aqui foi bem. Agora, o que o Paulo Muzi tá fazendo, eu quero saber, né? Ele vai explicar, provavelmente. Ele fugiu, né? Fugiu. Aqui mas a fugida Jason. A fugida Jason, né? Enquanto ele tá com a menina, olha pro lado, o cara sumiu. A audição não funciona. Do Demolidor parou. Não funciona porque ele tava concentrado na menina. Isso porque ele tinha quebrado a perna do Paulo Muzi. Ele deve ter algum... E ele, no mínimo, deve ter saído se arrastando ali. E foi um desaparecimento, como o André falou. Jason sumiu. Puf. Né? Tudo bem. Beleza, pelo menos tivemos Demolidor em ação. Acredito agora que pros próximos episódios a gente possa ter mais ação. Curiosidades e referências, tá? Na série, diferentemente dos quadrinhos, Muzi não aparenta ter nenhum tipo de poder, mas o fato dele ter fugido pode abrir margem para uma vingança. Nos quadrinhos, ele arrancou os olhos do sidekick do Demolidor. Como já prevíamos, o rei montou uma força-tarefa anti-vigilantes. Nos quadrinhos, ele usa um time de supervilões para formar uma equipe de Thunderbolts. A festa com os ricos também acontece nos quadrinhos, porém um deles, que humilha Fisk, acaba sendo morto pelo rei brutalmente no banheiro. Durante a festa, na série, vemos o rei colocar a sua fúria para fora em cima do Adam. Talvez a gente tenha aí no decorrer... Então, sabe o que seria incrível? Incrível! Seria o Rei do Crime fazer igual o Poderoso Chefão primeiro, o Michael. Ele pegar toda aquela galera que humilhou ele e ele virar o sistema, ele virar o ditador. Porque aí ele pode ser o Rei do Crime e prefeito ao mesmo tempo. Ele coloca várias leis, passa decreto, várias leis marciais
E ele é o prefeito e ditador. E que isso é bem difícil, né? É bem difícil acontecer nos Estados Unidos, porque aí já viria o resto, os outros estados, né? Mas assim, pra série, eu acho que faria sentido. Ou ele matar um ou dois daqueles poderosos da festa e chantagear os outros, falar que tá tudo bem. Então, acho interessante. Mas deu uma caída. Agora temos 3 episódios pra acabar a série. Esses 3 episódios, eles têm que ser muito bons, né? Você tem que ter ali o Justiceiro, que a gente acredita que vai aparecer só pra dar um tchauzinho. Mais, né? Mas realmente, perdeu muita força, perdeu muita qualidade a série. Poderiam enxugar e entregar um produto melhor. E a pós-produção... Os cara faltaram, meu. Os caras estavam de atestado, meu. Uma pós-produção um pouquinho mais com vontade, não deixaria escapar esses erros tão ruins, né, cara? Pô, é podre isso aí. Nota pro episódio 5. 0. Não conversa com nada da série. A série mesmo anula o 5. Então, nota pro episódio 6. Cara, eu ainda vou dar nota 6. Tá. Eu ainda vou nutrir um pouco de esperança pra... Mentira, velho. Vou dar nota 7 pro 6. Isso. Vou ter um pouco de... É que o 5, galera, pô... Se o 6 fosse o 5... Pô, não ia ter uma queda tão brusca, né? Pra que lançar o 5, cara? Nota pro episódio 5 também. 0. Igual Paredes, ó. Pro Rodrigo. 0. E nota pro episódio 6. Nota 7. Tá bom. E aí, galera? O que vocês acharam? Episódio 5 e 6. Coloca no comentário aí que eu quero ler. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo episódio.